Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito assim do Marco Antônio, ele que falou a respeito do Luxemburgo e também dessa posição, né, que ele tem jogado ultimamente, que ele de origem é meia, mas está jogando de volante. No caso, envolvendo assim também o Dedé, que está treinando lá no CT do Volta Redonda, o futuro do jogador, que ainda parece ser bem definido, tá? Queria aqui dar uma atualizada para vocês. O caso envolvendo também o lucro que o Cruzeiro teve no último jogo diante a Ponte Preta dentro de casa e até o fator que pode influenciar a Raposa mandar mais jogos lá na Arena do Jacaré, na Arena Buser, além também dos pedidos do técnico Filipão e como será que eles estão, né? E também os motivos que gerou bastante desgaste entre o Filipão e a diretoria, justamente por conta desses reforços que eram totalmente inviável para o Cruzeiro e até hoje tá? Mas antes de começarmos, eu aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, o salve de hoje é para duas pessoas, comentaram no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o Edilon Souza, ele pediu um salve, valeu demais Edilon. E o outro salve para o Antônio Carlos Batista, foi o segundo a comentar no vídeo de hoje mais cedo. Então caso você queira que eu mande um salve para você, no vídeo de amanhã que vai sair 11h30, já deixa aqui o seu nome, a sua cidade, que quem sabe você não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre o jogo do Cruzeiro na Arena do Jacaré, onde assim, a Raposa registrou um lucro nessa partida, que foi no caso por conta principalmente dos gastos na Arena do Jacaré, que foi 10 vezes menor do que no jogo diante o Confiança, tá? Essa notícia que foi publicada lá na Rádio Itatiaia já nessa terça-feira, e o Cruzeiro registrou um lucro próximo dos R$80 mil nesse último jogo diante a Ponte Preta. O público, para você ter uma noção, era até menor e o preço do ingresso também bem inferior ao último jogo, e mesmo assim o Cruzeiro conseguiu ter lucro bem diferente da última partida. Diante de Confiança, o Cruzeiro teve que tirar dos próprios bolsos, né, cerca de R$87 mil para jogar com a torcida no jogo diante de Confiança, e naquele jogo tinha 4.730 pessoas, uma arrecadação de R$234 mil, mas o custo total foi de 321 e teve um prejuízo de 87 mil. Na partida em Sete Lagoas foram 4.467 pessoas, quase 260 pessoas a menos do que no Mineirão, e teve uma renda de R$131 mil, um faturamento, né? Mas a partida custou apenas 52 mil, então assim, você vê que tem um lucro nessa história que foi no caso 79 mil, quase 80 mil. A grande questão é que no Mineirão, além do aluguel ser maior, a questão também da liberação dos setores do Mineirão tiveram que ser abertos por conta do corona e tudo mais. Então meio que o estádio estava funcionando com a ocupação máxima. Eu achei isso bem errado, e na partida da Arena do Jacaré tem apenas 2 setores, e esse quadro móvel, que eles chamam, né, custou R$14 mil, sendo que no Mineirão custou cerca de R$140 mil, quase 10 vezes menos, né, no valor jogando na Arena do Jacaré. E sem dúvidas isso vai influenciar o Cruzeiro para mandar seus próximos jogos, que não tenho dúvidas nenhuma, que vai definir já nessa semana, jogo de quinta-feira diante do Operário, joga novamente na Arena do Jacaré. Mas assim, se continuar com esses preços e com uma média boa de torcida, não tenho dúvidas nenhuma que vai continuar as partidas lá em Sete Lagoas, tá? Enfim, vocês preferem jogos do Cruzeiro com torcida no Mineirão ou lá em Sete Lagoas, lá na Arena Buser? Deixa aqui sua opinião nos comentários, quero saber o que vocês estão achando sobre isso. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do Marco Antônio, ele que deu uma entrevista coletiva nessa terça-feira e comentou a respeito dessas novas chances que ele tem recebido, além também do técnico Vanderlei Luxemburgo. Para você ter uma ideia, ele está jogando bem mais nessa atual temporada do que no ano passado. Ano passado ele jogou apenas 4 vezes em toda a temporada, e apenas nesse ano já foram 3 jogos desde quando o Luxemburgo chegou, ou seja, em 8 partidas ele jogou 3, sendo que em apenas 6 ele estava com condições de jogar, tá? Jogador que tem 21 anos de idade, atuou no último jogo diante da Ponte Preta e inclusive participou da ação que gerou o gol do Bruno José, além também de ter acertado uma bola no travessão. Então ele foi muito bem nesse jogo e até merecia ter marcado seu primeiro gol aqui pelo Cruzeiro. No jogo diante de Confiança também ele foi muito bem, entrando meio que de segundo volante ali, dando um suporte mais para o ataque do que para a defesa, mas uma posição bem diferente do que ele estava acostumado a ser escalado, tá? Quando ele foi perguntado a respeito disso, ele falou o seguinte, abre aspas:
Fico muito feliz com as chances, me preparei muito para isso e as conversas com o professor têm sido muito boas. Tem me ajudado a me adaptar nessa nova função, que é onde ele acredita que eu posso desempenhar meu melhor futebol. Estou gostando com as oportunidades, fazendo o que eu sei, fecha aspas. Então assim, essa sacada do Luxemburgo de deixar o Marco Antônio como um segundo volante realmente foi algo bem interessante. E não que ele vai virar um volante ali igual o Adriano, vai ficar roubando bola, não é isso. Mas a grande questão é ele ser um meio campista que chega muito bem no ataque, como tem feito principalmente aí nesses últimos 2 jogos que ele teve chances diante Confiança e agora diante a Ponte Preta, tá? E vocês, o que acham a respeito do Marco Antônio? Estão gostando assim desse novo esquema que ele tem jogado? E também acho que o jogador até merece alguma chance já de começar na equipe titular? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês estão achando sobre o caso do Marco Antônio, tá? Dando continuidade nesse vídeo, queria falar também a respeito do caso envolvendo o Dedé, onde o Volta Redonda, clube que ele foi revelado, postou uma foto dele lá no seu Twitter e que assim, ele estava treinando lá no clube. E muitos torcedores até pensaram que ele tinha sido contratado pelo Volta Redonda e tudo mais, que na minha visão não seria um grande absurdo, tá? Mas assim, ele estava apenas treinando e até nesse tweet, né, o Volta Redonda colocou falando a gratidão de ter o Dedé de volta lá treinando, mas estava passando apenas um período para voltar às boas condições físicas, já que ele, desde quando foi proibido de treinar aqui na Toca da Raposa, tem mais quase um ano isso, de que ele não estava dando muito bem aqui com os dirigentes e tudo mais, ele estava treinando lá no Rio de Janeiro, então não ficaria tão longe assim da cidade lá do Volta Redonda, tá? Enfim, o último jogo dele pelo Cruzeiro foi em outubro de 2019, então depois daquele problema, teve problema no joelho, e a grande questão foi ele ter levado o Cruzeiro na justiça, onde o clima entre Cruzeiro e Dedé praticamente não existe mais, tá? E até por conta disso eu disse para vocês, né, que não seria um grande absurdo o Dedé ir jogar no Volta Redonda, porque ele está atualmente na Série C do Brasileirão, ainda mais pegando ali uma reta final, quem sabe poderia ser interessante, já que não apareceu nenhuma proposta para o jogador. Até alguns clubes, como por exemplo o Cuiabá, o Red Bull Bragantino e o Atlético Goiano, sondaram assim a situação, mas possivelmente ofereceriam apenas um contrato de produtividade, 2, 3 meses, e aí sim, depois disso viria para aumentar o seu salário e tudo mais, porque ainda tem uma desconfiança muito grande em relação ao seu joelho, que não se sabe como que vai estar a situação do jogador, que não joga, vai fazer 2 anos agora, mês que vem, né? Então, uma indefinição muito grande, e agora ele treinando lá no Volta Redonda para justamente voltar essa condição física. E o último assunto desse vídeo é a respeito de alguns reforços pedidos pelo técnico Filipão no ano passado. E eu queria aqui dar uma atualizada para vocês e falar como será que eles estão, né? Se eles estão jogando bem, se estão jogando mal. E assim, foram no caso 4 jogadores divulgados de forma oficial. Lembrando que ainda teve outros, igual o William Potker, que foi um pedido dele, o Rafael Sobis ainda está no Cruzeiro, o William Potker está lá no futebol do Oriente Médio, inclusive está bem por lá. Mas assim, eu queria falar assim sobre a lista que ele divulgou, que foi em 4 nomes, tá? Lembrando que essa lista de reforços até trouxe informação do Super Esportes, do site O Tempo, de que esse pedido dele gerou um desgaste gigantesco entre a diretoria, porque o Cruzeiro naquela época não tinha condições nenhuma de contratar os jogadores, e nem hoje tem, e assim, o Filipão queria reforços totalmente diferentes da realidade financeira do clube, tá? E até visto pelas algumas fases de alguns jogadores aqui, eu vejo que poderia até nem ter dado tanto certo, mesmo se tivesse feito uma loucura e ter contratado esses jogadores. Que só para você ter uma ideia, esses jogadores foram pedidos por ele, teriam um salário de 3 milhões de reais por mês, quase 75% da folha salarial do Cruzeiro hoje, apenas para contratar assim 4, 5 reforços, tá? O primeiro deles é no caso do do Thiago Santos, volante, que estava lá no FC Dallas, tinha sido comprado pelo Palmeiras por 4 milhões e meio de reais, então assim, até o Grêmio teve que se desembolsar um valor para tirar ele lá da equipe. Foram 24 jogos nesse ano lá pelo Grêmio, e pelo Dallas na última temporada, ele ficou apenas um ano, foram 22 jogos por lá e uma assistência. Ele que seria um pedido justamente por conta do Filipão já ter trabalhado com ele nos anos de 2018 até 2019 lá no Palmeiras. E o outro jogador também do Palmeiras no caso do Gustavo Scarpa, ele que é o mais novo dessa lista, tem seus 26 anos de idade, é um jogador totalmente fora da condição financeira do Cruzeiro, né? Até por conta de ter que pagar os salários dele, que o Cruzeiro já não teria condições, e também de pagar para liberar o jogador, seria o que? 30 milhões de reais no mínimo. E até houve uma especulação na época em uma troca com o Kaká, que acabou não avançando. Pelo Palmeiras nesse ano, 43 jogos, 7 gols marcados e 15 assistências.
vive uma melhor fase dele praticamente desde quando chegou no Palmeiras e sem dúvida seria um excelente reforço se aceitasse jogar a Série B. Você vê que é um nível de reforços pedidos pelo Filipão totalmente inviável para o Cruzeiro, né? Mais um jogador no caso do William Bigode, que já teve passagem aqui no Cruzeiro também, e mais um jogador que o Filipão trabalhou, né, lá no Palmeiras nos anos de 2018 até 2019. Nesse ano pelo Palmeiras, 32 jogos, 10 gols marcados e 2 assistências. Ano passado também jogou demais, principalmente em questão de quantidade. Para você ter uma ideia, o William jogou 65 partidas e olha que a maioria dessas ele entrava como reserva, era um 12º jogador, 65 jogos, 17 gols e 8 assistências, jogador que já está com seus 34 anos de idade. Eu aceitaria a volta dele tranquilamente aqui para o Cruzeiro, quem sabe para o ano que vem, para 2023, enfim. Jogador que até os seus 38, 39 anos de idade vai estar muito em alta. E o último jogador é no caso do Júnior Urso, esse que o Cruzeiro chegou a procurar os representantes dele, mas a questão financeira prejudicou bastante porque o salário dele era gigantesco e o Orlando City não queria liberar ele de graça. Porque lá em início de 2020 pagou cerca de 4,5 milhões de reais para tirar ele do Corinthians. Por lá naquele ano foram 27 jogos, 4 gols marcados e 3 assistências. E nessa atual temporada lá nos Estados Unidos, que está se encerrando, foram 20 jogos até aqui, 3 gols marcados e 1 assistência. E também é um jogador que gerou bastante repercussão na época, porque já tinha passagem pelo Atlético Mineiro e realmente esse deve ter gerado um desgaste gigantesco por conta do Cruzeiro ter acabado de sair de uma punição na FIFA e já estava praticamente entrando em outra, né? E o Filipão pedindo reforços totalmente surreais, que eu vejo que nenhum desses seria viável aqui para a Raposa, tá? Enfim, se fosse para escolher apenas um jogador aqui desses 4 que eu falei para vocês, quem você traria para o Cruzeiro que você acha que, se tivesse contratado o Cruzeiro, poderia ter conquistado algo a mais, quem sabe até mesmo um acesso no ano passado com o Filipão? Eu diria que o William, né, por conta de ser atacante, vive até hoje uma excelente fase, mas deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês acham a respeito disso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo no vídeo de hoje mais cedo sobre alguns investidores que estão de olho no projeto de clube empresa do Cruzeiro. Eu recomendo vocês darem uma assistida, entender essa história, além também do vídeo de ontem de manhã que eu postei aqui para vocês. Recomendo vocês darem uma olhada também, tá? Vídeo que eu atualizo a respeito de vários outros casos, sobre algum grupo de investidores que estariam dispostos a investir aqui na Raposa. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!